Bom, a gente volta para a política para falar que já logo nesse primeiro mês do ano foi divulgada uma pesquisa que mostra o desempenho do governo do presidente Lula, um aumento de 3% nessa pesquisa. Então a gente está aqui no nosso telão, a gente vai acompanhar aqui o resultado dessa pesquisa, é uma pesquisa Poder Data, aqui no nosso telão, e a gente tem o seguinte número, principalmente em relação à aprovação. 49% dos entrevistados, 49% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 47% desaprovam o governo, e na pesquisa 9% dizem que não sabem ou não souberam responder. Então, só lembrando, então, houve um aumento de 3 pontos percentuais, 49% dos entrevistados da Poder Data dizem que aprovam o governo Lula e 47% dizem que desaprovam o governo. A gente chama então os nossos comentaristas para fazer essa análise em relação a esses números. Logo no início do ano, uma divulgação de uma pesquisa falando sobre a aprovação do governo. Esse ponto é importante. Dora Kramer, 3 pontos percentuais. Muitas vezes a pesquisa tem a margem de erro que é até um pouco menor do que isso, mas de qualquer forma é algo que o governo deve comemorar ou continuar olhando com cautela, Dora? Continuar olhando com cautela e com realismo, né? Porque o que a gente está vendo aí é metade, metade. Gente, se mantém o mesmo posicionamento, a mesma divisão da eleição. Não mudou nada. Nem a oposição conseguiu afetar o que tem de popularidade o presidente Lula, de aprovação, nem o governo conseguiu aumentar. Um ano de governo e essa coisa não se mexeu. Isso eu acho preocupante, porque não é uma avaliação, você vê que as pessoas não fazem uma avaliação baseado ali em dados, e sim na preferência. Isso, por isso é que dá esse rebatimento da eleição, por isso que eu falo que isso se mantém. Então, se alguém acha que a polarização já amainou, a pesquisa mostra que não. Vamos ver na eleição se isso se mantém. Bom, Vilela, a temperatura política pode ter caído um pouco, não está tão exacerbada, mas os números mostram que a polarização está aí, né? Exatamente. Nós temos que aqueles eleitores de Lula praticamente se mantêm como eleitores do presidente, e os eleitores do outro lado, que nas eleições passadas estiveram com Bolsonaro e fazem parte hoje, apoiam as candidaturas, os nomes de oposição, continuam do lado da oposição. E você vê uma capacidade desses lados de manterem os seus seguidores, mesmo depois de um ano de novo governo, e você vê a incapacidade desses setores de dialogar com o setor oposto. Então você vê que ninguém avança além do que tem, mas também ninguém diminui o seu exército. Provavelmente teremos nas próximas eleições, talvez agora em 2024, o mesmo cenário que nós tivemos em 2022.